Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter, voltando nessa segunda-feira pela manhã para a gente atualizar tudo que aconteceu nas últimas horas em relação ao Internacional, tudo que envolve o Colorado. Você novo que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Temos 2 vídeos diários falando de Internacional, então se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, deixa teu like e acompanha nosso trabalho que está muito legal e a gente vai trazer sempre conteúdos novos sobre o Colorado. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar esse conteúdo, pessoal, falando de uma segunda-feira que pode ser decisiva sim para o futuro do Internacional. Dentro de campo, a segunda será de reapresentação nesta manhã, está acontecendo no CT Parque Gigante, e o camisa 10, Alan Patrick, vai passar por uma bateria de exames nesta segunda para saber se tem ou não uma lesão muscular na coxa. E essa informação é muito importante para a gente projetar esse time do Internacional, que na quinta-feira já tem jogo decisivo pela Libertadores contra o Atlético Nacional na Colômbia. Jogo dificílimo, sem o Alan Patrick ele ficaria ainda mais difícil. Então a segunda-feira vai ser decisiva em relação a notícias sobre o camisa 10 Alan Patrick. Esperamos que nada muito grave tenha acontecido com o jogador do Inter. O Roger chegou a falar na sua última entrevista após a derrota contra o Corinthians que não sabia ainda a gravidade da situação do Alan Patrick. Ele teve um desconforto, foi retirado no intervalo, mas não se tem ainda maiores informações sobre a condição do camisa 10. Nessa segunda, talvez no vídeo da noite, a gente já tenha uma definição e uma resposta acerca dos exames de imagem do camisa 10 e capitão do Internacional. Agora, pessoal, pensando no cenário péssimo, no cenário pessimista de que o Alan Patrick tenha uma lesão muscular confirmada, como o Roger armaria o time do Inter no meio da semana? Eu diria que a tendência é da manutenção do trio de meio-campistas, com o Fernando, Bruno Henrique e o Thiago Maia. Se tratando de um duelo difícil de Libertadores da América, o empate é bom resultado para o Inter lá na Colômbia, então acho que parte daí o técnico Roger Machado pensando no cenário, repito, que não tenha o Alan Patrick no final de semana. Passando para o próximo tema, que é a arbitragem, algo muito polêmico no futebol brasileiro e que segue dando o que falar, porque ainda no final de semana a Abrafute, que é a Associação dos Árbitros do Futebol Brasileiro, divulgou uma nota contra o zagueiro Vitão, do Internacional. Para quem não se recorda, ou para quem acabou não acompanhando, o Vitão, após a partida, deu entrevista para o Amazon Prime, que era o streaming que realizava a transmissão do jogo, com Galvão Bueno, enfim, também foi muito criticado durante a partida, narrou com pouquíssima emoção os gols do Inter, em detrimento dos gols do Corinthians. E o Vitão concedeu uma entrevista muito forte, dizendo que na Neoquímica Arena é sempre assim, que o Inter joga sempre 12 contra 11 quando joga lá, que os árbitros entram cagados e esse tipo de expressão, fazendo reclamações sobre a arbitragem do Paulo César Zanovelli. E essa Associação dos Árbitros divulgou uma nota condenando essa atitude do Vitão e mais, pedindo uma punição, dizendo que vai abrir uma denúncia no STJD pedindo punição ao zagueiro do Internacional. Pois é, o árbitro não vai ser punido, cometeu os erros que cometeu, mas o zagueiro do Inter pode ser punido pela entrevista que deu após a partida, denúncia que deve ser apresentada, repito, ao STJD. Então, nas próximas semanas, a gente pode ter alguma novidade em relação a isso, algum gancho, alguma punição, alguma multa, não sei exatamente qual é a pena nesse caso de entrevista, acho que sim, o Vitão pode ficar de fora de algum jogo por conta dessas palavras, mas claro que o jurídico do Inter também já está trabalhando nessa questão. Questão de arbitragem, pessoal, que também envolve uma reunião na CBF.
O José Olavo Bisol concedeu entrevista após a partida contra o Corinthians e revelou que os clubes vão se reunir com a CBF para discutir a questão da arbitragem. Pelo que eu sei, pessoal, toda segunda-feira existe uma reunião virtual da comissão de arbitragem com os clubes para debater lances, interpretações da arbitragem e tudo mais. Acontece que a rodada ainda está acontecendo nessa segunda-feira. Teremos 2 jogos. Tem Bragantino e Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Então acho, e aí é uma impressão, posso confirmar na sequência essa informação, que essa reunião não vai acontecer hoje, na segunda-feira. Pode ser que aconteça na terça ou, enfim, ao longo desta semana. O certo é, os clubes estão incomodados, em bloco contra a arbitragem. Claro que cada um faz a sua reclamação. O Inter vai reclamar do jogo do Corinthians, mas não vai reclamar de outro jogo que tenha sido beneficiado. O Grêmio vai reclamar de algum lance, mas não reclama de outro. O Corinthians da mesma forma. É aquela coisa, né? Futebol brasileiro, cada um lutando pelo seu, mas em geral há um descontentamento forte em relação à arbitragem do Campeonato Brasileiro. Aliás, deixo aqui uma pergunta. Por que os clubes, em maioria, ou melhor, sem exceção, fizeram a reeleição de Edinaldo Rodrigues? Pois é, os clubes reclamam da arbitragem, reclamam da CBF, mas acabaram reelegendo por unanimidade o presidente atual da Confederação Brasileira de Futebol. São as coisas que a gente até pode tentar entender, mas talvez nunca consiga. Bom, pessoal, volto ainda nessa segunda-feira para a gente atualizar o Inter. Repito, à noite a gente pode e deve ter novidades em relação ao Alan Patrick. E claro, surgindo alguma coisa ao longo da tarde, você confere aqui no canal. Para isso, deixe seu like aqui no vídeo, ajuda bastante, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!